Bom dia, quarto ano. Olá, como estão? Vamos dar continuidade, não é isso? As questões que ficaram para que a gente possa concluí-las, né? Vejamos. Nós vamos agora para a página 39. Vamos só responder a página 39, página 40. As minhas folhas estão soltas, mas não tem problema. 41 e por final 42. Então, caso não dê tempo, fazê-las em casa, tá? Concluí-la em casa para que a gente possa encerrar esse assunto, ok? Para fazer mais, né? Na quinta questão, faça uma pesquisa sobre os responsáveis pela administração do município onde você mora. Em seguida, responda as questões propostas. Bom, essa atividade aqui seria a gente tá entrando em contato com o prefeito, vice-prefeito, vereadores, entre outros mais. Não é que seja impossível, mas diante das circunstâncias fica bem difícil. Então, nós deixaremos essa atividade em branco, tá? Por quê? Porque ela vai... pergunta-se o nome, por exemplo, nome completo do prefeito, nome do vice, quantos vereadores trabalham na Câmara Municipal, o nome de 2 vereadores, cite o nome de duas secretarias municipais que fazem parte da prefeitura do município onde você mora, cite o nome de 2 conselhos municipais atuantes do município onde você mora. Enfim, essa atividade ela pode até ser feita, porém ela precisa ser feita com pesquisa. Ou uma pesquisa via internet, porque nós temos o site da nossa cidade, ou uma pesquisa por meio dos responsáveis, né? Que é uma opção também. São informações que elas precisam estar atualizadas diante, agora principalmente dessa última eleição que nós tivemos, não é isso? Vamos deixar em observação. Vamos ver o que é que acontece até o final do conteúdo. No sexto, pergunta-se assim. Observe atentamente o mapa Brasil político. As questões a seguir. Qual o estado que faz limite com o sul do Paraná? Então, qual é o mapa que ele está pedindo para que a gente veja? Mapa político do Brasil. Devemos procurá-lo, porque ele estará aqui entre as demais atividades. Ó, este é o mapa político. O mapa político do Brasil está na página 28, tá? Olha ele aqui. Então, ele está nos mostrando as regiões, né? As quais já sabemos algumas e tudo mais. E, desculpa a rinite, viu, gente? E ele pergunta, qual estado que faz limite com o sul do Paraná? Então, não é país, é estado, tá? Então, você vai observar. Não vou estar dando respostas. É necessário que você veja, responda e coloque. Qual estado faz limite com o leste do Amazonas? Leste do Amazonas. Se você tiver dúvida, você vai olhar na roda dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Então, ele está querendo saber qual estado faz limite com o leste do Amazonas. Qual estado limita-se ao oeste do Sergipe? A oeste, ok? Precisa olhar sempre, olha sempre a roda dos ventos. Porque só assim a gente vai conseguir identificar esses estados os quais eles estão pedindo. Ó, olha só, rosa dos ventos, mas o que é rosa dos ventos? Olha ela aqui bem pequenininha. Norte, sul, leste, oeste. Então, você identifica, para poder identificar a
aqui quais são os estados que fazem limite, tudo bem? Qual estado faz limite com o norte do Goiás? Né? Não vou dizer. Qual região brasileira apresenta a menor quantidade de estados? Região. Então, você verifica qual é a região e observa a quantidade de estados que fazem parte dela, certo? Qual região brasileira apresenta a maior quantidade de estados? Isso é bem fácil, eu acho. Sétimo. A respeito das regiões brasileiras, responda as questões a seguir. Por que os estados brasileiros foram agrupados em regiões? Bom, existem vários pontos, mas em especial para melhor administrar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, para melhor administrar os territórios, né? Tanto é que a gente vê o país como um todo, depois nós vemos as regiões, os estados e os municípios. Quais critérios foram utilizados para realizar esse agrupamento? Quais? Nós vimos que o IBGE, para fazer esse agrupamento de regiões, ele teve alguns critérios específicos. As semelhanças essas regionais, no sentido da vegetação, da cultura, né? Então, todos esses pontos foram essenciais para poder fazer esse agrupamento dos estados, assim como das regiões. Com a ajuda do seu responsável, faça uma pesquisa em jornais locais e em entrevista conhecidos para descobrir os problemas mais urgentes do município, anotando-os nas linhas abaixo, depois compartilhe com seu... Bom, essa atividade eu vou deixar para que vocês façam em casa, tá? Essa atividade eu vou colocá-la como uma atividade avaliativa. Tudo bem? Não vou dizer pontuação, mas vocês precisarão fazer, ok? E por fim, nós temos aqui na página 42, né? Na 42 está tentando nos lembrar os assuntos que nós vimos durante todo esse período. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Eu aprendi que o espaço rural e urbano são interdependentes. O espaço rural fornece ao espaço urbano muitos produtos, principalmente por meio da prática de... Aí temos, que são as atividades principais. É no que se concentra a maioria das indústrias, dos espaços comerciais e de prestação de serviços. É aonde? Em que espaço? Rural ou urbano? Eu aprendi que os meios de... e também integram-se no espaço rural e urbano no município. Eu aprendi que o Brasil é o maior extensão territorial do mundo. Estudei que é uma linha imaginária que determina a divisão entre territórios, ou seja, que marca quando acaba ou começa o outro. O que seria? Eu aprendi que o território brasileiro é composto de quantos estados e quantos distritos federais? E dividido em 5 regiões, que eu já disse. Aprendi que os estados são divididos em... Nós sabemos, além dos estados, nós temos os... Aprendi que a administração municipal é formada pela Câmara, pelos conselhos. Compreendi que a Câmara de Vereadores tem como responsabilidade elaborar leis e também ajustar as que já existem, assim como fiscalizar o trabalho realizado pela Prefeitura. Enfim, gente, tudo isso está resumindo. Quais são os produtos provenientes do campo? E quais são os produtos provenientes da cidade? Entenderam? Espero que sim. Então, ó, essa vai ser a nossa atividade do 4º ano de hoje, tá? Vocês enviam pra tia tentar corrigi-la quanto mais antes possível, tá bom, meus amores? Obrigada por mais uma aula e até a nossa próxima, se Deus quiser. Até breve. Cheiro!